Shalom, amado Senhor, eu sou o apóstolo Alexandre Macedo, pastor presidente do Centro Internacional de Adoração e Missões. Pegue a sua Bíblia, Provérbios capítulo 24, versículo 6, diz assim: com estratégia se faz a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Gente, o trecho desse versículo, de Provérbios capítulo 24, esse versículo, ele vai destacar que a vitória raramente é um esforço solitário. Ela é resultado de uma estratégia refinada, e aí, gente, por várias perspectivas. Então, com estratégia se faz a guerra. Eu acho tremendo isso, porque a Bíblia não espiritualiza a irresponsabilidade. Fé não é improviso, viu, gente? Nada disso. Até uma guerra justa vai exigir estratégia, leitura do terreno, discernimento do tempo certo. Então tem guerra que você não era nem para entrar, entrou. Tem guerra que você não consegue entender o que está acontecendo. Então há batalhas que elas não vão ser perdidas porque faltou oração, mas porque faltou preparo. Então a gente sincera, a gente com o coração ali correto, mas não tem um papa na mão, né? Vai lutando às cegas. E aí vem o próprio Salomão dizendo: olha, mas a multidão de conselheiros está a vitória. Aqui está tocando num ponto frágil da gente, é ou não é? Por quê? Porque o orgulho, gente, ele é silencioso, né? E muitas vezes ele atua para que você decida sozinho, para que a gente viva decidindo sozinho, aquela coisa do medo de se expor. Então a ilusão da autossuficiência espiritual, da autossuficiência intelectual, né? Eu sei como fazer, eu sei. Deus não chamou ninguém para vencer isolado. Conselho não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. Quem escuta, amplia a visão. Quem caminha só vai estreitando o seu futuro. E aí eu vejo pelo menos 3 motivos, né? Porque precisamos de conselheiros, porque precisamos de homens e mulheres com essa capacidade. Primeiro, por conta das nossas inclinações. E as minhas inclinações me impedem de ver o quadro completo. Então, quando eu busco conselho, eu estou, na verdade, ampliando, alugando os olhos de outra pessoa, ampliando o meu campo, né, de visual, de entendimento. Essa seria a primeira bênção, né, que eu vejo como buscar ter conselheiros. Bom, a segunda coisa que também eu imagino, e que para mim é muito importante, é que quando você recebe bons conselhos, você parece que tem assim uma unção para pular etapas de aprendizado, né? Provavelmente de outra maneira iam custar tempo, dinheiro, saúde. Então, quando você busca bons conselhos, né? E aí eu vejo isso, além de ser um exercício de humildade, demonstra que você está priorizando acertar, porque você está ouvindo, está ponderando, está avaliando, está ouvindo. Então, quantas vezes, gente, pessoas se arrebentam, se afundam, porque ao invés de ouvir conselheiros, estão ouvindo a única voz, que é a voz do seu coração. Não, cuidado com isso. Eu acho que a palavra-chave aqui nesse versículo são os bons conselhos. Então, é óbvio que se existe os bons conselhos, né, com a estratégia da guerra, na multidão de conselheiros está a vitória certa, né? Está a vitória. Então, por quê? Porque quando você tem uma multidão de conselheiros, não quer dizer que todo mundo vai te dar um conselho bom, não é? Tem conselho que você vai ouvir e vai dizer misericórdia. Mas na multidão você vai encontrar, e aí para mim, bons conselhos. Então você vai ter na multidão de conselheiros, bons conselhos. Você vai ter na multidão de conselhos, alguns conselhos que não prestam, não valem nada. Então vou dar um exemplo. Hoje a gente está entupido de guru na internet. O problema hoje na internet não é ouvir, mas é filtrar quem tem a experiência, o caráter necessário, né, para que esse conselho venha lhe abençoar, venha lhe trazer, né, a direção certa. Então, cuidado com isso, porque muitas vezes se levantam pessoas na minha vida, na tua vida, e com a aparência de uma boa palavra, sabe, forma de uma boa palavra, mas não é absolutamente uma palavra boa, com certeza. Então, tenha uma multidão de conselheiros. Escute e selecione aquela palavra ou aquela direção que você sabe que é uma estratégia
vinda do céu para a tua vida. Então, a pergunta hoje, e eu finalizo a nossa devocional por aqui, não é qual é a guerra, mas é com quem você está conversando antes de entrar nela. Então, estratégia sem conselho vira presunção. E conselho, sabe, sem estratégia é o que eu mais vejo, vira confusão, gente. A vitória vai nascer quando você encontrar um bom conselheiro na multidão de conselheiros. Que o Senhor te abençoe, né? Te dê humildade para ouvir e te dê discernimento para entender. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Pai eterno, Pai de graça e misericórdia. Pai, eu te peço que o Senhor nos abençoe no dia de hoje. Senhor, que eu possa ter bons conselheiros. Na multidão de conselheiros, que o Senhor me apresente bons conselheiros. Homens e mulheres que vão edificar a minha vida. Abençoa o teu filho e a tua filha. Em nome de Jesus. Amém. E amém, e amém.